Oi, belezinha, tudo certo com você? Esse vídeo, ele é um corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição, beleza? E se esse vídeo valer a pena pra você, não perde a chance de se inscrever no canal, dar aquela curtida que me ajuda demais, maravilha? Vamos pra resolução? Questão 32, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2025. Considere as seguintes espécies químicas, né? Então, sulfeto, cloreto, argônio, potássio, cátion cálcio, cátion escândio. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmações relacionadas. Essas espécies químicas possuem o mesmo raio, já que são espécies isoeletrônicas. A gente vai ver, elas são isoeletrônicas sim, mas mesmo raio, impossível ter várias espécies assim com o mesmo raio, então tá errado. A gente já vai resolver em detalhes e ver os temas, tô resolvendo rápido, tá? Os raios dos ânions são maiores do que os raios das espécies atômicas neutras. Sim, a espécie está neutra, quando você põe um elétron, ela aumenta de tamanho. Correspondentes, devido à expansão causada pela diferença do número de elétrons e número de prótons. Sim, então tem o número de elétrons, tem o número de prótons, quando você pôr mais um, o átomo neutro, quando ele receber um elétron, ele aumenta. Então a segunda é verdade. A primeira é falsa, a segunda é verdade. Os óxidos metálicos correspondentes, então quem são metais aqui? Enxofre, cloro, argônio são metais. Os metais são potássio, cálcio e escândio. Óxido de potássio, óxido de cálcio são óxidos anfóteros? Não, tá errado. São óxidos básicos. A gente já vai ver e conseguir identificar isso rápido. Mas óxidos que está do lado esquerdo ali da tabela, né, família 1A, 2A, são óxidos básicos, que é o caso do potássio e do cálcio. Pois reagem tanto com ácido quanto com base, produzindo sal e água. Então, óxidos anfóteros têm essa característica, mas eles não são óxidos anfóteros, eles são óxidos básicos. Quinta afirmação, a combinação entre cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos e o ânion halogênio dessa série forma sais solúveis. Então, quem é o metal alcalino? Potássio mais. Quem é o metal alcalino terroso? Cálcio. Quem que é o halogênio? Cloro. A gente já vai ver isso com calma, tá? Tô resolvendo rápido. Cloreto, né, o cloro com potássio. Cloreto de potássio. Cloreto de cálcio. É solúvel em água? Essa aqui pega um pouquinho mais, né? Cloreto de potássio. O que você lembra? Cloreto de sódio. O sódio está ali junto com o potássio. O cloreto de sódio, cloreto de sal de cozinha, é solúvel em água. Então, o cloreto de potássio, vai ser solúvel também. Então, cloreto de potássio e cloreto de cálcio são sais solúveis. Então, a gente já viu, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, falso, verdadeiro vai ser a C. Fizemos rapidão. Agora vamos fazer aquela resolução detalhada para a gente estudar. A gente faz essa questão aqui em 3 minutos tranquilo. Agora a gente vai estudar e vai se estender um pouquinho mais. Então, uma questão de química geral, tabela periódica, raio atômico, raio iônico, vai falar de solubilidade, vai falar de várias coisas. Então, a prova fornece tabela periódica, você dá aquela olhada na prova, né? Então, o que você tem? Enxofre, cloro, argônio, potássio, cálcio e o escândio. Eles são isoeletrônicos? Sim, pessoal. Por quê? O cloro, o que acontece, né? Tem um número de prótons e um número de elétrons. Então, o hidrogênio, primeiro elemento, tem um próton e um elétron. Segundo elemento, hélio, tem 2 prótons e 2 elétrons. Aí a gente tem lá, 16º elemento, o enxofre, tem 16 prótons e 16 elétrons. Quando ele virar o enxofre S2-, ele vai ter 16, 17, 18. O cloro, elemento número 17, tem 17 prótons, 17 elétrons. Quando ele virar o cloro -1, ele vai ter 18 também. Então, o enxofre 2-, né, o sulfeto, tem 18 elétrons. O cloro tem 18 elétrons. Cloreto, né, Cl-, tem 18 elétrons. O argônio neutro tem 18 elétrons. Por quê? Porque ele é o elemento número 18. O potássio tem 19. O potássio mais vai perder 1, vai virar o potássio com 18 elétrons. O cálcio, 18 elétrons. O escândio, 18 elétrons. Então, sim, eles são isoeletrônicos. Eles têm o mesmo número de elétrons. E aí, as espécies químicas possuem o mesmo raio? Não, pessoal. Vamos fazer aquela análise agora detalhada do raio aqui. O que acontece? O raio ele aumenta para a esquerda e para baixo. Então, o frâncio aqui
aqui, césio, são enormes. Então o que vai acontecer? Vamos colocar só 4 elementos aqui para não ficar muita bagunça. Então cloro e enxofre. O cloro é menor do que o enxofre porque o enxofre está mais para a esquerda. Cálcio, potássio. O cálcio e o potássio são maiores porque eles estão num período abaixo, né? O enxofre e o cloro está no período 3, o potássio e o cálcio está no período 4. Então eles vão ser maiores e eles vão ficar maiores ainda porque eles estão bem para a esquerda. Então a gente vê os raios deles serem bem maiores do que do enxofre e do cloro. E aí ele está falando dessas espécies químicas. Então esses aqui são os átomos neutros, beleza? Eles não estão isoeletrônicos, né? O potássio, vamos voltar aqui para eu ver, né? O potássio tem 19 elétrons, o cloro tem 17. Quando o potássio perder um elétron, quando o cloro ganhar 2 elétrons, aí sim eles viram isoeletrônicos. Então o que acontece? Dos cátions a gente vai remover elétrons e dos átomos neutros aqui, dos ametais, a gente vai adicionar elétrons. O que acontece com o raio do átomo quando ele vira um íon? Os compostos, quando eles perdem um elétron, pensa só, tem eletrosfera, você tirou um elétron ali da última camada, da camada mais energética, mais externa, geralmente, né? Você tirou aquele elétron, ele vai diminuir. Então, quando você tira um elétron, ele diminui. Quando você adiciona um elétron, ele aumenta. E aí, como que você vai saber o tamanho deles? Comparar cátion com ânion é bem difícil, bem chatinho, tá? Mas entre os ânions aqui, entre os ametais que viraram ânions, se o enxofre neutro é maior do que o cloro neutro, o enxofre que recebeu elétrons, né, o sulfeto, vai ser maior do que o cloreto. Então, mantém a tendência. Se o potássio é maior do que o cálcio, o potássio, quando perder um elétron, vai continuar maior do que o cálcio, mesmo o cálcio perdendo 2 elétrons, tá? Porque aí você está considerando eles isoeletrônicos. Beleza? Então essa aqui é a análise de raio atômico na primeira linha e raio iônico da segunda linha. Comparar o cátion com o ânion já dá um trabalheiro aí que eu não vou falar. Então é falso a primeira. A segunda é verdadeira? Sim, porque a espécie neutra correspondente quando recebe um elétron, ela aumenta o seu raio. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Maravilha? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vamos continuar aqui agora. Então, a gente volta para a nossa tabela periódica, né? Então, agora a gente vai ter que conhecer óxido ácido, básico e anfótero. Aqui a gente já vai para a química inorgânica, né? Ainda continua na química geral, mas vai um pouquinho mais para frente na inorgânica. Como que você sabe que o óxido de cálcio, né? Então, óxido dos metais, né? Óxido de potássio, óxido de cálcio e óxido de escândio. Aí o óxido tem carga -2, o cálcio é +2, eu preciso de um cálcio para um oxigênio. Aí tem o balanço de carga aqui, tá? Isso aí eu vou... se você não sabe fazer esse balanço de carga, fica tranquilo que você tem que treinar nos exercícios de fixação. Potássio +1, você precisa de 2 potássios para um oxigênio. Aí fica K2O2. Então esses aqui são os óxidos que a gente forma. Esses óxidos aqui, eles são básicos. Como que você sabe, como que você vai fazer isso para você lembrar dos compostos? Cole olhando na tabela periódica. A tabela periódica é uma cola para os químicos lembrar diversas coisas. Eu não fiz aqui, o cloro tem 17 elétrons, então o cloreto fica com 18. A gente usa a tabela como cola, cheia de macete, cheio de esquema na tabela periódica. Um esquema é você saber, todos os óxidos de metais que está nesse canto aqui, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de escândio, qual que vai ser a carga, o NOx, né, desses compostos? +1, +2, então eles vão ter a característica de serem óxidos básicos. Você joga em água, ele vai reagir com a água e vai formar uma base, por isso que ele é um óxido básico. Já os óxidos lá do outro lado, geralmente óxido de nitrogênio, NO2, CO2, Cl2O5, SO3, óxidos de ametais, eles vão ter um NOx maior, e aí quando você jogar eles em água, eles vão reagir com água e formar um ácido. Então vai formar ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, quando esses óxidos aqui reagirem com água. Então se está nesse canto, é um óxido básico, se está lá no outro canto, é um ametal, forma um óxido ácido. E aí tem uma exceçãozinha, que é quando esses ametais, eles estão com uma carga baixa. Então o CO e o NO,
eles não vão ter esse NOx mais 4 que tá aqui. E aí o que vai acontecer? Eles vão se comportar como um óxido neutro. Ele é neutro, então é um óxido de boa. Não, o CO e o NO, se você respirar, eles te matam, tá? São óxidos tóxicos, envolvidos em diversos acidentes aí, com combustão incompleta que forma o CO. Então, CO e NO reagem, são óxidos tóxicos pra gente, mas se você borbulhar ele em água, ele não vai formar um ácido. Você vai borbulhar em água, a água vai continuar neutra. Então, eles são óxidos neutros. Veja que eles estão aqui ainda entre os ametais, tá? Eu não circulei, porque eu deixei aqui separadinho, bonitinho. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter toda essa galera aqui no meio. Todos esses metais e ametais, inclusive, que tá aqui no meio, eles vão formar os óxidos anfóteros. Então, por exemplo, o alumínio, ele tem carga mais 3. O antimônio, que tá aqui, ó, SB, carga mais 3. O arsênio, que já vai ser um ametal. O zinco, que tem carga mais 2. Se você joga eles em água, eles vão formar uma solução lá, aí depende, você tem que analisar bem, mas esse óxido, se você reagir ele com ácido, ele vai formar sal em água, porque ele é um óxido que reage tanto com ácido quanto com base. Esses óxidos básicos aqui, eles só reagem com ácidos, porque eles são básicos. Esses aqui, óxidos ácidos, eles vão reagir com base. Já esses do meio, eles são anfóteros. Por que anfóteros? Aí você lembra do anfi. O que é anfi? Vou até dar a câmera inteira aqui, ó, para você entender. Fixa isso, tá, pessoal? A gente estuda na biologia o que? Os anfíbios. Anfi é 2, bio é vidas. Então, o sapinho mora na terra e mora na água. Então, anfi é esse caráter dual. Uma molécula anfifílica. Por exemplo, o detergente. Fílico é de gostar. Anfi é 2. Então, gosta dos dois. O detergente, ele gosta da água e gosta do óleo. Anfi é 2. A gente tá vendo anfótero. O tero eu não lembro agora. O tero eu tenho que procurar o que é, mas o anfo 2. Então ele anfo reage com ácido, anfo reage com base, então ele reage com os dois. Lembra que se tiver tem esse caráter duplo, dual, beleza? Bom para lembrar, né? Sucesso. Maravilha. Vamos continuar aqui agora. Aí ele fala aqui, a combinação de cátions de metais alcalino e alcalino terroso, aí você tem que conhecer esses metais aqui, ó, da coluna rosa. O hidrogênio não, tá? O hidrogênio ele não conta nessa família, apesar de estar na mesma coluna. Esses metais são os alcalinos, esses metais aqui da segunda coluna são alcalinos terrosos. E aí a gente tem que os halogênios são esses daqui. Então quem que é a combinação de metal e ametal que ele está falando? Ele está falando da combinação do cloreto com o potássio, vai formar o KCl, e do cloreto com o cálcio vai formar o CaCl2. Estes caras aqui, eles são solúveis em água. Como que você lembra dessa associação com o NaCl? Olha só, o Na tá aqui em cima, tá pertinho do potássio e do Cl. Não é assim que a gente analisa a solubilidade, tá? Tem toda uma regra que a gente decora, nitratos são solúveis, tem toda uma... Mas eu não quero entrar nisso, porque é uma decoreba chatinha de inorgânica que eu não quero entrar de solubilidade, tá? KCl vai ser parecido com o NaCl, vai ser solúvel. Então o CaCl2 também, e o discândio ali provavelmente também, né? Ah, não, discândio não, ele não falou, ele só falou do metal alcalino e do alcalino terroso, esquece do escândio. Beleza? Então a gente marca a alternativa C, falso, verdadeiro, a gente tinha feito ali em 2 minutos, classifiquei a questão como média para difícil, que você pode se confundir isso aqui do óxido anfótero, saber que o raio aumenta quando vira ânion, então classifiquei como média para difícil, tá? Bela revisão aí de óxidos e de tendências periódicas. 2 sugestões para você. Uma questão do Enem, que eu vou explicar bonitinho aí para você, isso dos óxidos ácidos, óxidos básicos, óxido básico reagindo com ácido, óxido ácido reagindo com base, você vai ver esses comportamentos, vai ver reações químicas. E aqui uma questão da UFSC, IFSC e FC, né, da Federal de Santa Catarina, para você analisar tendências periódicas, propriedades periódicas, beleza? Então dá uma olhada nesses 2 para você se aprofundar. Vamos pro próximo?